Você sabia que Deadvley faz parte do Parque Nacional da Namíbia, fundado em 1999? Este parque não só abrange Deadvley, mas também contém algumas das dunas mais antigas do mundo, com mais de 5 milhões de anos. Você sabia que o Canyon Reflections, no estado de Utah, parece um espelho natural? Sua forma única cria reflexos enganadores que parecem pinturas vivas, onde o céu e as rochas se fundem em um só. Imagine estar na beira e ver a água repetindo cada curva das rochas, como se a natureza tivesse pintado esse lugar. Esse cânion foi formado ao longo de milhares de anos pela erosão, quando o rio Colorado lentamente esculpiu-o em uma rocha macia. Mas o que é surpreendente, algumas partes do cânion atingem uma profundidade de mais de 100 metros. Não é apenas uma fenda profunda na terra, é um mundo inteiro, onde a luz e a sombra criam uma atmosfera mágica. Mas isso ainda não é o mais estranho. No Canyon Reflections, existem espécies raras de flora e fauna que não são encontradas em nenhum outro lugar. Por exemplo, aqui você pode ver flores do tamanho da palma da mão e lagartos que mudam de cor dependendo do horário do dia. E o que é ainda mais impressionante, alguns desses lagartos podem sobreviver sem comida por vários meses, usando suas reservas de gordura. Se você acha que é apenas um lugar bonito para fotos, prepare-se para uma surpresa. O Canyon faz parte de culturas antigas e histórias dos povos nativos que deixaram suas marcas nessas rochas. Por exemplo, em algumas paredes ainda existem imagens criadas há mais de 1000 anos que contam sobre a vida e tradições daqueles que viviam ali. E o que é impressionante, nesse Canyon você pode encontrar fósseis com mais de 30 milhões de anos. Cada descoberta é como uma janela para o passado, contando a história de um planeta que mal podemos imaginar. O Lago Hillier é muito mais do que um simples corpo d'água. É uma verdadeira enigmática da natureza, e sua cor vibrante de rosa causa espanto em quem o vê pela primeira vez. Imagine estar na margem e ver um lago cujas águas lembram algodão doce. Cientistas tentaram por muito tempo desvendar o mistério desse fenômeno. O mais impressionante é que a cor da água permanece inalterada mesmo após ser colocada em uma garrafa. Como isso é possível? O segredo está na alta concentração de sal e em micro-organismos específicos, como arqueias e algas, que prosperam nessas condições. Esses micro-organismos produzem pigmentos que dão à água aquele tom de rosa. Mas isso não é tudo. O lago é cercado por depósitos brancos de sal, que criam um contraste deslumbrante com a água vibrante. Imagine estar na beira do lago, onde cada gota parece mágica e o ar está cheio de sal crocante. Este lugar é lar de muitas aves que caçam os habitantes do lago, criando um ecossistema único. Quando você entra no lago, sente que há algo especial. Você sabia que em algum momento esse geyser quase foi abandonado, até que chamou a atenção de ecologistas e turistas? Imagine um lugar onde a terra respira e o ar está cheio de enxofre. Assim é a zona geotérmica de Naumascard.
na Islândia. Aqui você pode ver poços de lama borbulhante e fumarolas que lançam vapor quente, alcançando temperaturas de 188 graus Celsius. Isso não é apenas um fenômeno natural, mas uma verdadeira laboratório da Terra, onde cientistas estudam processos geotérmicos em tempo real. Cada passo por essa terra lembra como as poderosas forças da natureza podem moldar o paisagismo. Sabia que nessa região você pode encontrar mais de 40 fontes termais, cada uma com sua própria paleta de cores única, graças aos minerais? Essas cores vibrantes são resultado da interação da água com rochas vulcânicas, criando contrastes incríveis, de amarelo vivo até azul profundo. Mas isso não é tudo. Em Naumascard, você pode ver não apenas fontes termais, mas verdadeiros vulcões de lama que lançam lama quente, formando paisagens mágicas. Esses vulcões podem alcançar até 2 metros de altura e lançar lama até 10 metros de distância. E o que mais impressiona? Os moradores locais utilizam as fontes termais para aquecer suas casas e até mesmo para cozinhar. A água que sai do solo pode alcançar temperaturas de 120 graus Celsius, tornando-a ideal para criar uma atmosfera confortável nos dias frios de inverno. Os odores e espetáculos únicos de Naumascard tornam esse lugar um verdadeiro imã para turistas e pesquisadores de todo o mundo. Mais de 100.000 pessoas visitam essa zona geotérmica todos os anos, desejando ver sua beleza e poder. Portanto, se você tiver vontade de vir aqui, esteja preparado para uma verdadeira aventura. E mais um detalhe: no topo do Trolltunga, você encontrará uma plataforma especial para fotos que tornará a sua viagem inesquecível. O Geyserfly não é apenas um fenômeno natural, mas um verdadeiro fenômeno geotérmico que encanta pela sua beleza e singularidade. Imagine jatos de água quente subindo até 5 metros de altura, formando brilhantes formações coloridas que parecem pinturas fantásticas da natureza. E você sabia que isso aconteceu por acaso? Em 1962, quando perfuraram um poço na região para extrair água, de repente jorrou um fluxo de água quente e o geyser começou a funcionar. Mas isso ainda não é o mais estranho. As cores do geyser são resultado da ação de diversos minerais e bactérias. Por exemplo, os tons laranja e verde são resultado da vida de bactérias termofílicas que prosperam em condições extremas. Elas tornam o geyser não apenas bonito, mas também uma fonte de ecossistemas únicos, onde habitam espécies raras de organismos. Agora imagine que o Geyserfly pode lançar não apenas água, mas também minerais que se depositam ao redor, formando impressionantes acumulações. Essas formações podem atingir até 30 metros de altura. Você já viu estruturas tão únicas na natureza? Elas parecem verdadeiras esculturas criadas pela própria natureza. E o que realmente é interessante, o geyser está em constante mudança, e cada vez que você o visita, ele pode parecer diferente. Isso torna-o um objeto fascinante para estudo e observação. Além disso, ele atrai milhares de turistas todos os anos que desejam ver essa obra-prima da natureza com os próprios olhos. Cada visita pode ser uma verdadeira aventura, pois o geyser continua a funcionar
lançando água e minerais, e sua atividade pode mudar. E isso é apenas uma parte da história que o glaciar Vatnajökull conta. Dagfjall não é apenas um deserto, mas uma verdadeira galeria de arte natural. Imagine árvores mortas, pretas, com até 30 metros de altura, erguendo-se contra dunas laranjas, como guardiões antigos do tempo. Essas árvores começaram a morrer há cerca de 900 anos, quando o nível de água no rio Zandevi caiu abruptamente e não conseguiu mais sustentá-las. Você já imaginou que cena se abre diante dos seus olhos? Terra seca coberta por uma camada branca de sal e argila, e ao redor, dunas de areia imensas, com altura de até 300 metros. Este lugar parece ter saído das páginas de um romance de fantasia, onde o tempo parou. E o que é ainda mais impressionante é que muitas dessas árvores preservaram sua madeira devido a um clima único. A umidade não permite que elas se decomponham, e elas permanecem nesse estado como se tivessem sido cortadas ontem. Quando o sol nasce, lançando raios brilhantes sobre essa planície desértica, as sombras das árvores criam um contraste hipnotizante. Agora, imagine o pôr do sol aqui. O céu se tingue de tons púrpura e dourados, e as sombras das árvores se alongam e se tornam assustadoras. Este lugar atrai fotógrafos de todo o mundo, e não é à toa. Cada foto tirada aqui se torna uma verdadeira obra de arte. Nesse parque, os cientistas encontraram restos de animais que se extinguiram e têm mais de 100 milhões de anos. Isso torna Singa de Bemará não apenas um tesouro natural, mas também histórico. E se você acha que é apenas um lugar bonito, aqui vai um fato. A área do parque é maior que 14 mil hectares, o que é equivalente ao tamanho de um pequeno país europeu. A montanha arco-íris de Vinicunca não é apenas um belo cenário, mas um verdadeiro fenômeno geológico que atrai turistas de todo o mundo. Imagine uma montanha com mais de 16 mil metros de altura, onde camadas de terra amarela, vermelha e verde parecem ter sido pintadas em seus lados. Os moradores locais chamam essa montanha de Montanha do Arco-Íris, com razão. Minerais como ferro, cobre e sulfuros dão a ela tons vibrantes. Você sabia que essas cores surgem devido a uma combinação única de condições climáticas e processos geológicos? Cada camada de terra é uma história que se estende por milhões de anos, e algumas delas se formaram até mesmo no fundo do oceano. Mas o que realmente impressiona é que nos últimos anos a temperatura nessa região aumentou significativamente, levando ao degelo dos glaciares. Isso significa que Vinicunca pode estar mudando na frente dos olhos dos turistas, tornando-a ainda mais única. E aqui começa o realmente surpreendente. Há apenas algumas décadas, essa montanha era praticamente desconhecida fora do Peru, mas agora ela se tornou uma das atrações mais fotografadas do mundo. Todos os anos, mais de 30 mil turistas vêm até aqui para ver esse milagre da natureza. O que torna Vinicunca tão especial? O Fissura de Silfra
É o único local do planeta onde é possível nadar entre duas placas tectônicas. Isso o torna um verdadeiro ímã para aventureiros e amantes da natureza. Aqui no Parque Nacional de Tinvellir, cada canto guarda seus segredos e apenas os mais corajosos podem desvendá-los. É importante lembrar que a profundidade do fissura ultrapassa os 100 metros, adicionando um toque de mistério a esse lugar. O salar de Uyuni é muito mais do que um simples salar. É uma imensa superfície espelhada que ocupa uma área superior a 10.000 quilômetros quadrados. Imagine-se em pé em uma vasta planície branca, onde o horizonte e o céu se fundem em um só, criando a ilusão de infinito. Mas isso ainda não é o mais impressionante. O salar está localizado a 3.800 metros acima do nível do mar, tornando-se um dos mais altos do mundo. Na estação seca, a superfície é coberta por uma fina camada de sal, enquanto na estação chuvosa se transforma em um imenso espelho, refletindo nuvens e estrelas. O que mais impressiona? Debaixo do salar estão reservas de lítio suficientes para produzir baterias que podem fornecer eletricidade para milhões de carros. Cerca de 70% das reservas mundiais de lítio estão exatamente aqui, sob essa superfície branca. Mas não para por aí. No Uyuni, você pode encontrar formações fósforicas antigas, que são restos do fundo do mar que existiu aqui há milhões de anos. Essas formações únicas parecem contar a história de como o clima e o paisagismo da região mudaram ao longo do tempo. Todo inverno, o salar se torna o lar de dezenas de milhares de flamingos que vêm aqui para se reproduzir. E você sabia que nessa região fica um dos vulcões mais ativos da Islândia, capaz de lançar lava a uma altura de até 30 metros? Capadócia é um lugar onde cidades subterrâneas foram construídas a uma profundidade de até 100 metros. Imagine que ali podiam se esconder até 20.000 pessoas, enquanto o ar se enchia com o aroma de pão fresco assando. Esses labirintos subterrâneos são utilizados desde tempos antigos, e suas estruturas são tão complexas que algumas foram esquecidas por séculos. Você sabia que na Capadócia existem os famosos chaminés, fadas? Essas formações naturais alcançam até 30 metros de altura e parecem torres mágicas, criadas pelas mãos de gigantes. Elas se formaram devido à erosão, quando o tufo macio foi gradualmente destruído pelo vento e pela chuva. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na Capadócia também está um dos locais mais famosos para voos de balões, onde mais de 200 balões são lançados ao céu todos os dias. A altura de voo pode chegar a 900 metros, e essa visão atrai turistas de todo o mundo, pois da altura se tem uma vista impressionante do paisagismo que lembra a superfície da Lua. E o que mais impressiona? Nessa região foram encontrados desenhos rupestres com mais de 10.000 anos de idade. Essas imagens dão uma ideia da vida dos antigos habitantes desses lugares e de como eles interagiam com a natureza ao seu redor. E isso é apenas o começo. Na Capadócia, você pode encontrar vinícolas onde se produz um vinho único que absorve os aromas das ervas e minerais locais. E se você acha que isso é tudo,
está profundamente enganado. A praia de Reinis Fiara é cercada por majestosas rochas que são lar de muitos pássaros, incluindo álbatros e cormorões. Esses habitantes emplumados tornam a praia viva e cheia de energia, atraindo a atenção de naturalistas e fotógrafos de todo o mundo. O Fissura de Silfra não é apenas uma simples rachadura na Terra, mas um local onde se encontram dois continentes, o norte-americano e o euroasiático. A distância entre eles é de aproximadamente 3 centímetros por ano, o que permite que você seja testemunha de um verdadeiro fenômeno geológico. Imagine água cristalina, transparente até uma profundidade de 30 metros, onde a visibilidade supera todas as expectativas. A temperatura da água varia de 0 a vários graus Celsius, tornando o local ideal para mergulho em qualquer época do ano. O que é mais impressionante? A água do Silfra é filtrada através de rocha vulcânica por cerca de 30 anos antes de chegar ao Fissura, tornando-a uma das mais puras do mundo. Nadar nessa água é como estar em um enorme aquário com paisagens subaquáticas deslumbrantes. Mas isso não é tudo. O Fissura oferece oportunidades únicas para pesquisa subaquática. Aqui você pode ver não apenas fissuras e rachaduras, mas também uma diversidade de flora e fauna aquática, incluindo espécies raras de peixes que vivem apenas nessas águas. O que é ainda mais surpreendente? Cientistas afirmam que o processo de formação começou há milhões de anos e está relacionado à erosão de rochas calcárias. This translation maintains the style, tone, and factual information of the original Russian text, making it sound natural and fluent in Brazilian Portuguese. Imagine um lugar onde areia e pedra se transformam em ondas petrificadas. Este é o Wave, no Arizona. E sua forma é tão surpreendente que nem a natureza conseguiria criar algo semelhante. Essas curvas e espirais foram formadas há milhões de anos, quando rios corriam através de uma camada macia de arenito, criando padrões únicos. É interessante notar que essas camadas de pedra contêm fósseis que permitem aos cientistas olhar para o passado distante, quando aqui habitavam criaturas marinhas antigas. Você sabia que o Wave atrai não apenas turistas, mas também fotógrafos profissionais de todo o mundo? A cada ano, milhares de pessoas vêm aqui para capturar a magia desse lugar e apenas 200 delas conseguem permissão para visitar. É como uma caça ao tesouro. Apenas os mais persistentes conseguem chegar a esse fenômeno natural. Mas isso não é tudo. Essa região é famosa por seus impressionantes pores do sol quando o céu se enche de tons de rosa e laranja, refletindo nas rochas. É importante destacar que no Wave há não apenas vistas deslumbrantes, mas também complexas estruturas geológicas que se tornam visíveis na luz clara. E o que realmente impressiona? A Vale da Lua faz parte de um maior parque protegido, onde cientistas continuam a descobrir novas espécies de plantas e animais que se adaptaram a condições que parecem completamente inumanas. Por exemplo, aqui encontram-se cactos que podem sobreviver sem água por vários anos, graças a seus mecanismos únicos de armazenamento de água.
Já ouviram falar de Singa de Bemará? Esse lugar parece ter sido criado em um filme de ficção científica. Picos afiados como facas, feitos de calcário, erguem-se a até 100 metros de altura, formando labirintos onde é impossível se perder. Difícil de acreditar, mas essa formação incrível surgiu graças a milhões de anos de erosão, quando a água lentamente destruía o calcário, criando esses picos e cânions impressionantes. Mas isso não é tudo. Nesse parque, você pode encontrar plantas que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Por exemplo, aqui cresce uma espécie única de palmeira que pode atingir 25 metros de altura. E quanto aos habitantes desse lugar único? Em Singa de Bemará vivem espécies raras de animais, como os lêmures, que você não encontrará em nenhum outro lugar do mundo. Esses seres adoráveis preferem se esconder em locais inacessíveis, entre as rochas, onde é difícil capturá-los com a câmera. E o que mais impressiona? A altura da montanha cria um microclima único, onde se pode encontrar espécies raras de flora e fauna, como alpacas e lhamas. Esses animais, assim como a própria montanha, são símbolos das andinas peruanas. E o mais incrível é que Vinicunca está a apenas algumas horas de carro da antiga cidade de Cusco, que foi a capital dos Incas. Na costa da ilha sul da Nova Zelândia, estão localizados os enigmáticos blocos de Moeraki, que atraem a atenção por sua forma incomum. Imagine pedras com forma perfeitamente redonda, do tamanho de um carro, que parecem ter sido moldadas. Esses gigantes, que podem pesar até 7 toneladas, foram formados há milhões de anos e são resultado de um processo raro de mineralização. Mas isso ainda não é o mais estranho. Alguns desses blocos têm rachaduras que lembram linhas naturais, como se as pedras tivessem sido cuidadosamente divididas em seções. Quando as ondas do mar batem na costa, os blocos emitem sons, como se estivessem sussurrando suas antigas segredos. Sabia que o que mais impressiona? A lenda dos maoris locais diz que essas pedras são os restos de uma canoa antiga que afundou, adicionando um toque de mistério ao seu origem. Há cerca de 50 blocos e cada um deles tem suas características únicas. Alguns estão cobertos por conchas marinhas e algas, enquanto outros brilham ao sol como pérolas polidas. Esses blocos não são apenas um enigma geológico, mas também uma verdadeira descoberta para fotógrafos e turistas. E outra curiosidade, os blocos de Moeraki estão em frente a rochas pitorescas, que por si só são resultado da erosão, criando paisagens deslumbrantes. Cada bloco é mais do que uma pedra, é uma história inteira esperando para ser contada. Sabia que estudos mostram que alguns desses blocos contêm restos de organismos marinhos que existiram há milhões de anos? Imagine uma formação rochosa que se projeta sobre um lago, com um lado uma imensa ravina e o outro uma vista incrível das montanhas. A Trolltunga, ou língua do Troll, eleva-se a 800 metros acima do lago Tungenesvatnet, na Noruega, e sua forma lembra uma língua estendida sobre o abismo. Não é apenas uma rocha, mas um fenômeno que atrai mais de 30 mil turistas por ano. Cada passo até este local
é repleto de vistas impressionantes. Durante 30 quilômetros, o caminho serpenteia através de florestas, campos cobertos de musgo e trechos rochosos, onde até mesmo veados selvagens podem ser encontrados. A dificuldade do percurso é de 12 horas para ida e volta, tornando-o um verdadeiro desafio para os amantes de aventuras. Mas o que realmente impressiona é que, em certos momentos do ano, quando o sol ilumina a formação, parece que ela brilha por dentro, criando a ilusão de que ela flutua sobre o lago. Este espetáculo atrai não apenas turistas, mas também fotógrafos que buscam capturar este efeito. 80% dos visitantes vêm aqui exatamente para aproveitar essa oportunidade única de fazer uma foto que se tornará um verdadeiro tesouro. E sabe o que é ainda mais intrigante? Ao redor da língua do troll, há muitas lendas antigas relacionadas aos trolls e à mitologia norueguesa. Isso levou ao fechamento de aeroportos e mudanças nos roteiros de voos na região. Atualmente, o vulcão está sob vigilância rigorosa e sua atividade é estudada por cientistas que registram mudanças em seu comportamento. Isso significa que cada visita ao Bromo pode trazer novas descobertas. O Canyon da Antílope não é apenas uma formação natural, mas uma verdadeira paleta de cores e formas. Imagine as paredes do Canyon, com até 30 metros de altura, parecendo esculpidas em âmbar, e a luz que penetra pelas frestas estreitas, criando padrões mágicos na arenito. A cada ano, mais de 100 mil turistas vêm aqui para ver essa maravilha da natureza. Você sabia o que acontece quando a água encontra o arenito? Ao longo de milhões de anos, um rio que flui por essa região lavou as rochas moles, deixando atrás de si esculturas incríveis. Em alguns lugares, a largura do cânion é de apenas 1,5 metros, mas isso não impede que ele seja um dos locais mais fotografados do mundo. E aqui começa algo realmente impressionante. Em determinados momentos do dia, quando o sol está na posição certa, a luz cria o efeito de ondas luminosas e parece que as paredes do cânion estão em chamas. A cada ano são realizadas excursões especiais que permitem explorar os cantos mais escondidos do cânion com guias experientes. Agora imagine que algumas partes do cânion permanecem inacessíveis para a maioria dos turistas, mantendo sua mistério e beleza original. O segredo está no fato de que o Canyon da Antílope é dividido em duas partes, superior e inferior, e apenas o superior está aberto ao público em massa. É uma verdadeira arqueologia subaquática a apenas 1 metro de profundidade. Lençóis Maranhenses não é apenas um lugar, é um verdadeiro milagre da natureza, onde as dunas alcançam até 40 metros de altura. Imagine uma paisagem desértica, mas em vez de areia, há lagos brilhantes de azul e verde que aparecem apenas durante a estação das chuvas. Esses lagos podem cobrir uma área de até 30 quilômetros de comprimento. Mas isso ainda não é o mais estranho. A cada primavera, esses corpos d'água se enchem de água da chuva, criando condições ideais para a vida de espécies raras de plantas e animais. Por exemplo,
Aqui vivem formigas que constroem seus ninhos na areia e nas lagoas. Você pode encontrar até estrelas do mar. E agora imagine isso. Nesse ecossistema único, há dunas que se movem a uma velocidade de até 1 metro por ano. Isso significa que todo o paisagismo está constantemente mudando, como em um cenário de areia gigante. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Na região dos Lençóis Maranhenses, existe apenas um pequeno povoado chamado Barreirinhas. Lá vivem apenas cerca de 200 pessoas, mas elas conhecem todos os segredos dessa terra misteriosa e oferecem excursões para compartilhar sua beleza com o mundo. Todo dia eles arriscam, mas ao mesmo tempo encontram inspiração e força nesse lugar. Interessante é que o cratero se tornou popular entre os turistas, mas poucos sabem quais perigos se escondem por trás de sua beleza. O Golfo de Halong é muito mais do que um lugar bonito. É uma verdadeira enigmática da natureza. Imagine 12.000 ilhas e rochas que emergem repentinamente da água como guardiões de pedras gigantes. Cada uma dessas ilhas tem uma forma e tamanho únicos. Algumas delas alcançam até 100 metros de altura. Mas isso ainda não é o mais estranho. O Golfo esconde cavernas subaquáticas que podem ter até 30 quilômetros de comprimento. Essas cavernas são o lar de espécies marinhas raras que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Sabia que aqui vivem crustáceos com carapaça azul vívida e peixes bioluminescentes? E aqui começa o verdadeiro absurdo. No Golfo de Halong existe um parque ecológico único, onde estão concentrados mais de 70 espécies de aves e cerca de 200 espécies de peixes. Este lugar se tornou um paraíso para naturalistas e pesquisadores que estudam como esses ecossistemas podem sobreviver às mudanças climáticas. Se você pensava que isso era impressionante, espere mais. Todos os anos, cerca de 30 milhões de turistas visitam o Golfo para apreciar suas belezas. Isso torna o Halong um dos locais mais visitados no Vietnã. Agora imagine como essas milhares de pessoas navegam pelas águas do Golfo, criando ondas ao redor das rochas únicas que estão aqui há séculos. Você se pergunta como essas formas peculiares se formaram? Nesta região, além das paisagens deslumbrantes, você pode encontrar plantas raras que não são encontradas em nenhum outro lugar. O Cachoeira de Yosemite em Chamas é um espetáculo que faz o coração parar. Todo ano em fevereiro, quando o sol se põe no horizonte, a Cachoeira de Huchon se transforma em um verdadeiro rio de fogo. E isso não é apenas uma ilusão de luz. Em certas condições, quando o sol ilumina a cachoeira sob um ângulo específico, as corredeiras de água parecem queimar com um brilhante tom laranja e vermelho. Imagine, multidões de pessoas se reúnem nas rochas, prendendo a respiração, esperando por esse momento mágico. Você já sentiu o que é ser surpreendido pela natureza mais do que qualquer queima de fogos? É isso que acontece em Yosemite, quando a cachoeira, que atinge 400 metros de altura, se transforma em um espetáculo de fogo. Mas isso ainda não é o mais estranho.
Este fenômeno foi observado pela primeira vez no início do século XX e desde então se tornou uma das principais atrações do parque. Curiosamente, muitos nem sequer sabiam da existência desse espetáculo antes. Apenas os moradores locais conheciam sua magia. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Para ver esse milagre, é necessário planejar a visita com perfeição. Especialistas afirmam que as melhores condições para observação são criadas apenas alguns dias por mês, quando o Sol está na posição correta. Nesse momento, a cachoeira parece que foi acesa. Se você achava isso incrível, espere mais. A cachoeira em chamas atrai não apenas turistas, mas também fotógrafos profissionais de todo o mundo. E você sabia qual é a temperatura da água lá embaixo? Ela é de aproximadamente 24 graus Celsius, tornando o mergulho especialmente confortável. Imagine terraços que se estendem por vários níveis para cima, como se alguém tivesse construído com algodão branco. Pamukkale, na Turquia, não é apenas um fenômeno natural, mas uma verdadeira mosaico de depósitos minerais formados por fontes termais que atingem temperaturas de 37 graus Celsius. Essas fontes são ricas em cálcio que, ao entrar em contato com a superfície, forma impressionantes cascatas brancas, como se alguém tivesse derramado baldes de neve. Você sabia o que torna Pamukkale tão único? A água que desce pelas terraças contém 8 diferentes minerais, incluindo magnésio e sódio, que possuem propriedades curativas. As pessoas vêm aqui não apenas pela beleza, mas também para se curar. Já na antiguidade, os romanos utilizavam essas fontes para tratar diversas doenças. Mas isso ainda não é o mais estranho. No fundo, na base das terraças, estão os restos de uma antiga cidade chamada Hierápolis. Essa cidade foi fundada no terceiro século a.C. e se tornou um importante centro cultural e terapêutico. Seus habitantes construíam templos e teatros e passavam tempo nas termas, aproveitando as fontes termais. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Em Hierápolis ainda existe um teatro com capacidade para 3.000 pessoas, construído de mármore branco. Imagine como soavam as vozes dos atores e como os espectadores se maravilhavam com os espetáculos ao ar livre. Intrigante, não é? Se você pensava que Pamukkale era apenas as terraças, prepare-se para mais uma descoberta. O fundo do tanque aquecido de Hierápolis está coberto com os restos de colunas antigas e lajes de mármore. Isso torna-o não apenas uma anomalia geográfica, mas também cultural. Aqui você encontra elementos que não encontrará em nenhum outro lugar do mundo, incluindo minerais que brilham na escuridão. Em White Pocket, Arizona, você encontrará um cenário que parece ter saído de outro planeta. Aqui, em uma área de aproximadamente 300 hectares, é possível apreciar formas e cores peculiares criadas pela natureza ao longo de milhões de anos. Imagine-se de pé em uma areia branca macia, cercada por rochas que brilham em tons de laranja e vermelho, como chamas. Essas formações geológicas se formaram devido à erosão e ao acúmulo de minerais, criando padrões que lembram quadros artísticos. Mas o mais incrível
é que algumas áreas têm textura que se sente como veludo, enquanto outras são como pedra áspera. E isso ainda não é tudo. Em White Pocket, você pode ver montes de areia que parecem gigantescas ondas congeladas no tempo. Você sabe o que acontece quando o sol se põe? O cenário se enche de tons incríveis e o céu se torna uma paleta onde se misturam tons de roxo, rosa e dourado. Esse espetáculo atrai fotógrafos e viajantes de todo o mundo que buscam capturar essa beleza. E aqui vai um fato interessante. White Pocket foi descoberto apenas no final do século XX e, antes disso, permanecia oculto aos olhos dos viajantes. Diferente do inferior, que requer autorização especial e possui suas próprias formas e cores únicas. Se você pensava que o Canyon da Antilope é apenas um lugar bonito, prepare-se para uma revelação. Em suas profundezas foram encontrados fósseis de antigos seres marinhos que habitavam essa região há milhões de anos. Praia do Papagaio, em Lanzarote, não é apenas um pedaço de terra junto ao mar. Imagine areia branquinha, tão fininha que parece açúcar, e água cristalina, da cor do aquamarina, como se você estivesse em um paraíso tropical. Mas ainda não é tudo. A praia é cercada por altas falésias que a protegem dos fortes ventos, criando condições ideais para nadar e fazer snorkeling. Já ouviu falar que a apenas 30 metros da costa começam impressionantes recifes subaquáticos? Aqui você encontrará peixes coloridos e tartarugas marinhas, atraindo mergulhadores de todo o mundo. Agora, imagine isso! A Praia do Papagaio faz parte do Parque Natural Los Ajos, onde você pode ver plantas e animais raros. Aqui crescem cactos que não existem em nenhum outro lugar, e até mesmo aves como as garças fazem paradas aqui durante a migração. Sabe o que mais impressiona? A Praia do Papagaio é um dos locais mais populares entre fotógrafos. Com seus pôres do sol deslumbrantes, quando o sol se põe lentamente no horizonte, criando cores incríveis no céu, você não conseguirá resistir à tentação de registrar esse momento. Sua área é de aproximadamente 70 hectares e ele está localizado na Ilha do Meio, acessível apenas de barco. E você sabia? A água é tão salgada que é possível literalmente deitar na superfície sem afundar. A Grande Fossa Azul no Belize não é apenas um fenômeno natural. Seu diâmetro é de aproximadamente 120 metros e sua profundidade ultrapassa os 100 metros. Imagine um cráter subaquático que é visível até do céu. Quando você mergulha nessa fossa, um mundo cheio de mistérios se abre ao seu redor. As paredes da fossa estão cobertas de estalactites e estalagmites, formados há milhões de anos. Eles lembram estátuas subaquáticas que contam histórias sobre o tempo em que essa região fazia parte do paisagismo terrestre. Mas o mais incrível é a abundância de vida marinha que se esconde nas profundezas escuras. Aqui você pode encontrar tubarões, raias e até mesmo espécies raras de peixes que não são encontradas em nenhum outro lugar. E o que é ainda mais fascinante? Essas profundezas são o lar de tubarões de Recife, que podem crescer até 2 metros de comprimento. A cada ano, milhares de mergulhadores vêm aqui para ver essa beleza natural.
Mas nem todos sabem que a Grande Fossa Azul foi inscrita na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2000. Este lugar atrai não apenas turistas, mas também cientistas que estudam seu ecossistema único. Quando você olha para essa fossa de um barco, parece apenas um abismo escuro. Mas, na realidade, sob a superfície, há segredos esperando para serem descobertos. Cientistas ainda estão investigando como essas estruturas se formaram nessa região. Eles têm a capacidade única de filtrar a água e obter os minerais necessários do ambiente salgado. O cratero Ijen não é apenas um vulcão, é uma verdadeira laboratório natural onde ocorrem fenômenos incríveis. Imagine um lago saturado de ácido, brilhando com uma cor azul esverdeada intensa. Não é um truque, mas o resultado de altas concentrações de ácido sulfúrico. O mais impressionante é que, nesse cratero, você pode ver uma chama azulada que surge devido à queima de enxofre expelido das fissuras. À noite, esse espetáculo parece que a própria Terra está em chamas. Cientistas acreditam que exatamente aqui se encontra um dos maiores depósitos de enxofre do mundo, e a extração desse enxofre ocorre diretamente nas condições do cratero. Trabalhadores descem ao cratero para coletar pedaços de enxofre, mas isso não é apenas difícil. Eles enfrentam gases tóxicos e temperaturas extremas, até 120 graus Celsius. Como eles sobrevivem a essas condições? O segredo está em máscaras especiais, mas nem elas podem proteger completamente dos vapores tóxicos. Mas isso ainda não é tudo. Ao redor do cratero, há montanhas majestosas, e a uma altitude superior a 2.000 metros, você pode encontrar plantas raras que se adaptaram a essas condições rigorosas. Por exemplo, aqui crescem frutos que conseguem sobreviver, mesmo em condições de alta acidez. Os moradores locais sabem que o cratero Ijen não é apenas um fenômeno natural, mas a fonte de sua vida. Aqui é possível ver espécies raras de plantas e animais que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, flores locais, como os delfiníacos amarelos, crescem apenas nessa região e florescem apenas algumas semanas por ano. E se eu disser que algumas camadas geológicas podem contar a história da Terra ao longo de 8 milhões de anos? Essas camadas, como páginas de um grande livro, guardam segredos incríveis sobre mudanças climáticas e ecossistemas. Na altura de 2.000 metros acima do nível do mar, encontra-se a Vale da Lua, um lugar onde o paisagismo parece ter sido transportado de outro planeta. Imagine cenas onde rochas e areias formam formas caprichosas, semelhantes a crateras lunares e montanhas, e a temperatura durante o dia pode alcançar 40 graus Celsius. Mas isso não é o mais impressionante. Nesta região chove apenas alguns milímetros de chuva por ano, tornando-a um dos lugares mais secos do mundo. Aqui você pode ver depósitos de sal que brilham ao sol como joias preciosas, pois a concentração de sal na Terra chega a 90%. Mas há algo ainda mais intrigante. Na Vale da Lua foram encontrados restos de antigos habitantes marinhos que viveram aqui há milhões de anos, quando esta terra era coberta por oceanos.
Fósseis de moluscos e peixes encontrados nas areias indicam que, outrora, aqui havia ondas do mar. Mas ainda não é tudo. Próximo dali, há um cráter que parece ter sido esculpido por ferramentas gigantes. Sua profundidade atinge 30 metros e o fundo é coberto por sal branco, criando um contraste com as paredes escuras do cráter. Todo ano, mais de 200 mil pessoas vêm aqui para aproveitar sua beleza. Restaurantes locais oferecem frutos do mar frescos, capturados diretamente na costa. E você sabia que o mais interessante? Na praia, são realizados festivais onde você pode provar delícias locais e apreciar a música tradicional. As montanhas coloridas de Zhangye-Dangxia não são apenas um fenômeno natural, mas uma verdadeira paleta criada pela própria natureza. Imagine rochas pintadas em tons vibrantes de vermelho, amarelo e verde, como se um artista tivesse derramado tintas sobre uma tela. Essas montanhas se formaram há milhões de anos devido a movimentos tectônicos e erosão, e sua forma muda a cada ano. Mas o que realmente impressiona é que a altura de algumas dessas formações pode atingir 100 metros. É como se estivessem diante de dezenas de prédios de 9 andares pintados em cores fantásticas. Sabia que o Parque Natural ocupa uma área de mais de 130 quilômetros quadrados e que todos os dias ao amanhecer, os raios de sol brincam na superfície das montanhas, criando padrões mágicos? Se você acha que são apenas rochas bonitas, prepare-se para uma surpresa. Nessas montanhas foram encontradas pegadas de dinossauros que deixaram suas marcas na Terra há mais de 100 milhões de anos. Essas rochas fossilizadas ofereceram aos cientistas uma oportunidade única de estudar a flora e fauna da época. Todos os anos, o Zhangye-Dangxia atrai milhares de turistas, não apenas pela beleza. Só imagine, todo verão, quando a água se retira, esses lugares se tornam ideais para o kitesurf. O vento sopra com tanta força que você pode voar sobre a água como se estivesse em seu próprio país mágico. Na depressão de Danakil, onde a temperatura pode chegar a 60 graus Celsius, encontra-se um dos lugares mais extremos do planeta. Não é apenas um lugar quente. Aqui você pode ver vulcões ativos que lançam um enxofre amarelo como se fosse outro mundo. Sente o calor? Agora imagine que em alguns lugares você pode ver lagos onde a água ferve, como em uma panela. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na Danakil, existem organismos únicos que conseguem sobreviver a essas condições, incluindo bactérias que vivem em fontes ácidas e podem sobreviver a um pH semelhante ao do vinagre. Esses micro-organismos realmente podem fornecer a chave para a busca por vida em outros planetas. E o que é ainda mais impressionante? Eles formam a base de um ecossistema onde, mesmo nessas condições, a vida encontra um caminho. A depressão também é conhecida por seus domos de sal, que parecem picos de neve no meio do deserto. Na verdade, aqui é extraída a sal, que é usada tanto na culinária quanto na indústria. Os cristais de sal podem crescer até o tamanho de uma pessoa. E aqui começa o verdadeiro absurdo.
Nesse clima rigoroso, as pessoas que vivem nessa região levam suas vidas usando métodos tradicionais de extração de sal, mantendo tradições seculares. Elas trabalham em condições que fariam muitos de nós desistirem em um minuto. Na depressão de Danakil está localizado um dos pontos mais baixos da Terra, a mais de 160 metros abaixo do nível do mar. Além disso, esse lugar se tornou um verdadeiro paraíso para os amantes de história, pois ali estão situadas igrejas com frescos que se mantiveram desde os tempos bizantinos. O glaciar Vatnajökull não é apenas uma capa de gelo, mas um imenso massivo que ocupa uma área de 3.000 quilômetros quadrados, tornando-se o maior glaciar da Europa. Imagine que sua espessura em alguns pontos ultrapassa 400 metros. É como a altura de um prédio de 20 andares oculto sob o gelo. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Dentro do glaciar existem numerosos vulcões. Sim, você não leu errado. Debaixo da camada de gelo estão vulcões ativos como o Grímsvötn, que fez uma erupção recentemente, lançando cinzas a uma altura de mais de 8 quilômetros. É uma verdadeira arena para catástrofes geológicas. E o que é ainda mais surpreendente? O Vatnajökull é lar de cavernas de gelo únicas que se formam a cada ano. Esses formados naturais mudam sua estrutura e cor ao longo do ano, e cada caverna é como uma obra de arte criada pela natureza. Imagine como a luz se reflete através do gelo transparente, criando tons mágicos de azul e branco. E aqui começa o verdadeiro absurdo. O glaciar serve como fonte de água para inúmeros rios, incluindo o mais longo rio da Islândia, o Laugarvatn. Esse rio não traz apenas água, mas também muitos minerais que enriquecem as terras ao redor. Sabe o que acontece quando o glaciar começa a derreter? A cada ano ele perde aproximadamente 30 milhões de toneladas de gelo, o que causa significativas mudanças no ecossistema da região. Todo ano eles chegam para capturar esse momento e têm apenas alguns minutos para pegar o enquadramento perfeito. A magia natural do fogo. Isso não é apenas uma bela imagem, é uma verdadeira luta por um instante que pode se tornar lendário. O Lago Natron, na Tanzânia, é um verdadeiro milagre da natureza. A temperatura da água aqui pode chegar a 50 graus Celsius e o nível de pH excede 12, tornando-o um dos lagos mais salgados do planeta. Em tais condições, a vida parece impossível, mas não é. Imagine que nestas condições extremas existem organismos que não apenas sobrevivem, mas também prosperam. Microalgas que dão ao lago sua cor vermelho vivo são verdadeiras campeãs da sobrevivência. Elas crescem em condições onde a maioria dos outros seres não conseguiria respirar. E o que é ainda mais surpreendente, nas margens do lago é possível encontrar flamingos mortos que, na tentativa de beber água, morreram devido às propriedades tóxicas. Seus corpos, cobertos por cristais de sal, se transformam em verdadeiras estátuas, mantendo sua forma mesmo após a morte. Esses mortos criam um cenário fantástico que atrai turistas de todo o mundo. Mas isso não é tudo. Alguns pesquisadores afirmam que o Lago Natron
pode ser um dos últimos locais de habitat dos flamingos na África Oriental. Todos os anos, milhares dessas aves chegam aqui para se reproduzir, apesar das condições adversas, e isso realmente é impressionante. Você quer saber como os flamingos se adaptam a essas condições tão rigorosas? A uma altura de 800 metros acima do nível do mar, encontra-se um prédio único, o Centro de Visitantes do Trollstigen, que parece ter sido criado por trolls. Aqui você pode aprender sobre a geologia da região e a flora local, além de apreciar a vista das falésias rochosas do alto. A praia de Reynisfjara não é apenas uma linha costeira, mas uma verdadeira anomalia natural. A areia preta e as ondas poderosas criam uma atmosfera que parece estar além do nosso mundo. Você sabia que aqui é possível ver colunas basálticas que lembram grandes tubos de órgão? A altura dessas colunas pode chegar a 30 metros e elas se formaram devido à atividade vulcânica. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Na praia, frequentemente ocorrem tempestades violentas e ela tem a reputação de ser a Praia da Morte. As ondas poderosas podem repentinamente cobrir a costa, arrastando até mesmo turistas experientes para o mar. Os moradores locais recomendam fortemente manter-se longe da água, especialmente durante a maré alta. E agora imagine isso, no horizonte você pode ver 3 rochas que, segundo as lendas, são trolls transformados em pedra. Esses trolls supostamente tentaram arrastar navios para a costa, mas foram pegos pelo sol e ficaram para sempre petrificados em suas formas de pedra. A altura de uma dessas rochas pode chegar a 15 metros. E o que mais impressiona? A água aqui contém uma alta concentração de minerais, tornando-a extremamente fria, mesmo no verão. A temperatura pode cair até 2 graus Celsius, tornando o banho aqui extremamente arriscado. Cada curva e cada fenda contam uma história, e os cientistas ainda tentam desvendar os mistérios da formação desse lugar. Um fato importante: a idade dessas camadas ultrapassa os 200 milhões de anos, tornando o Wave uma verdadeira janela para o passado distante da Terra. Trollstigen não é apenas uma estrada, mas uma verdadeira joia arquitetônica, estendendo-se por 38 quilômetros no coração dos fiordes noruegueses. Imagine só, a inclinação atinge 38%, tornando este trajeto um dos mais íngremes da Europa. Cada curva revela novas paisagens deslumbrantes, onde cachoeiras desabam de mais de 100 metros de altura e as rochas se elevam até o céu. Mas isso ainda não é o mais estranho. A cachoeira Strögafoss, visível da estrada, é considerada uma das mais poderosas da Noruega, e seu barulho é ouvido a vários quilômetros de distância. E o que mais impressiona? Na região, há vestígios de geleiras antigas que deixaram formações rochosas que lembram cadeiras gigantes. Os locais chamam de Cadeiras dos Trolls. Todo ano, o Trollstigen atrai mais de 600 mil turistas. E não é por acaso. Imagine-se em um mirante, com uma vista onde montanhas se encontram com o céu e vales verdes se preenchem com nuvens. E o mais incrível, essa estrada foi inaugurada apenas em 1936, tornando-se relativamente jovem em comparação
com os maravilhosos fenômenos naturais ao seu redor. E o mais fascinante: essas aves não apenas trazem cores vibrantes ao deserto cinzento. Suas penas rosadas contrastam com o branco salgado, criando uma visão impressionante. E agora imagine que a temperatura nesse lugar pode variar de menos 30 até mais 25 graus Celsius. Isso significa que a noite no salar pode ser mais fria do que o inverno em muitos lugares do mundo. O vulcão Bromo, que se eleva a uma altura de 2.300 metros, é um dos mais ativos da Indonésia. Imagine, sob seu cone, há um cratер de 3 quilômetros de largura, onde se acumula gás sulfúrico, criando efeitos visuais incríveis. Mas isso não é tudo. A cada ano, milhares de turistas vêm para ver o nascer do sol sobre este vulcão. Nessa hora, a luz pinta o cenário em tons dourados e rosados, tornando-o semelhante a uma pintura mágica. Você sabia que há algo ainda mais intrigante? O vulcão está no coração do Tengger Semeru, um dos parques nacionais mais pitorescos, onde crescem árvores de até 40 metros de altura, e a terra está coberta por musgo verde. Aqui você pode encontrar espécies raras de animais, como o lêmure de Bromo, que habita apenas esta região. E agora, imagine isso! Suas encostas estão completamente habitadas por aldeias onde os moradores acreditam que o vulcão é a casa dos deuses. Todo ano eles realizam rituais, oferecendo arroz e flores para apaziguar as forças da natureza. O vulcão Bromo está em atividade constante e seu último grande erupção ocorreu em 2015, quando nuvens de cinzas alcançaram até 3.000 metros de altura.